Olá, boa noite para todo mundo. Está no ar o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o levantamento da safra brasileira de grãos 2018-2019, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que mais uma vez revisou aí a produção de milho segunda safra para cima. A nova previsão é de um volume de 73 milhões de toneladas, 1% acima do estimado no relatório de julho e quase 36% a mais do que o colhido no ciclo anterior. Ainda na comparação à safra passada, a área semeada aumentou quase 8%, já que o clima ajudou bastante no desenvolvimento das lavouras. A expectativa agora é de uma produtividade média de 26% maior nesta temporada atual. Já em relação ao total da safra, ou seja, somando o volume da primeira e da segunda, a produção nacional está estimada em 99 milhões e 300 mil toneladas de milho. Realmente aí, a maior safra da história. E com esse aumento da disponibilidade do milho, os preços do grão caíram no mês de julho. Quem explica melhor para a gente é a Juliana Pila, da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje trago informações sobre como fechou o preço do milho em julho e quais são as expectativas para o curto prazo. Bom, com a colheita da segunda safra em andamento e, consequentemente, aumento da disponibilidade interna do grão, os preços do milho caíram em julho, mesmo com as exportações aquecidas. Segundo o levantamento feito aqui pela Scott Consultoria, na região de Campinas, em São Paulo, o preço médio ficou em R$ 37,52 por saca de 60 quilos sem o frete. A queda foi de 2% na comparação mensal. Já em relação a julho do ano passado, o milho está custando 4,6% mais este ano. Para o curto prazo, considerando a reta final da colheita no país, existe espaço para recuos nas cotações, mas o mercado poderá ganhar sustentação a partir de meados de agosto, caso as exportações continuem aquecidas. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. O amigo pecuarista já sabe que o manejo da pastagem não é a única maneira de aumentar a produtividade na propriedade. Outros aspectos também devem ser considerados, como, por exemplo, a genética do rebanho. E para falar sobre os desafios e como o mercado vê a necessidade do melhoramento genético, o apresentador Sidney Maschio conversou com o médico veterinário Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics. Acompanhe. A gente está num momento muito interessante, a gente sabe que o uso de tecnologia tem sido cada vez mais aceito pelo mercado como uma grande saída para se aumentar a produtividade e ganhar margem por área, que é a forma que a gente fala de lucratividade hoje em dia. E o melhoramento genético é uma ferramenta muito importante, porque o melhoramento genético garante um potencial para que os animais produzam mais. E a melhor forma de conseguir esse melhoramento genético, eu não tenho dúvida, que é via inseminação artificial e touros melhoradores através das avaliações genéticas publicadas pelos diversos programas de melhoramento que a gente tem, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Tiago, é evidente que o Brasil avançou muito, né, em melhoramento genético, em seleção, né, mas a gente ainda tem, por esse chão do sertão brasileiro, muito companheiro pecuarista que ainda usa boi cabeceira de boiada para cobrir a sua vacada, né? Como é que a gente faz para mudar essa realidade? É um contrassenso, né? Quando a gente pensa que o Brasil é o celeiro do mundo, né? A grande responsabilidade de produzir carne para as gerações futuras passam pelo Brasil, e pensar que o Brasil insemina apenas 12% de suas matrizes. Então a gente tem uma grande oportunidade de crescimento e a gente tem que trabalhar a cultura mais tradicionalista dos pecuaristas brasileiros para que eles se enganjem mais no uso da tecnologia. É claro que para a gente produzir mais, para a gente fazer uso da tecnologia, requer investimento. Mas a conta não tem que ser o tanto que sai do bolso, tem que ser o tanto que entra no bolso, ou o tanto que sobra entre as despesas e o faturamento. Então a gente tem que trabalhar a cultura do produtor para que ele seja mais produtivo, para que ele seja mais eficiente, realmente ele tem que investir mais e tem, claro, que se profissionalizar mais. Qual é a conta que o produtor tem que fazer quando você diz que é para ver o que entra, né? Como é que você faz isso na ponta do lápis? Assim, todo investimento requer um planejamento. A gente não pode simplesmente pensar em fazer alguma
iniciativa dentro da propriedade e não planejar para que essa iniciativa seja bem planejada, bem executada e bem colhida também. Hoje nós temos diversos recursos, as próprias empresas que fornecem os insumos e as tecnologias, elas apoiam os produtores nesse sentido e a gente tem que entender, essa tecnologia é uma tecnologia de colher produtividade a curto prazo, então a gente tem que fazer essa conta baseada em uma, duas safras que você vai colher. Não, é uma tecnologia a longo prazo, então a gente tem que realmente pensar em depreciar o uso dessa tecnologia em mais safras. É uma conta que ela é simples, mas ela deve ser feita com acompanhamento de quem realmente entende. Agora, numa conta meio de padaria, a gente pensar assim, eu faço uma pergunta. Você pode, por exemplo, ter um custo de prenhez mais barato usando a inseminação artificial do que mantendo um touro dentro da sua fazenda, tá certo? E lá na frente você tem a oportunidade de colher, por exemplo, 5, 10 quilos de peso de bezerro a mais na desmama. Quanto que vale o quilo de bezerro na sua região? R$ 5,00, R$ 10,00? Multiplica isso pelo ganho que você está tendo, que você vai ter a continha feita facinho. Agora, mesmo nesse segmento da pecuária brasileira mais desenvolvida, que usa tecnologia, né, a gente pensa ainda muito no touro, né? E onde entra a vaca nessa história? É uma ótima pergunta. Essa questão da vaca é algo que a gente tem muito a desenvolver ainda. A gente fica muito focado nas receitas da fazenda e trabalha pouco a redução de custo dentro da propriedade. E a gente sabe, por exemplo, numa fazenda de ciclo completo, ou numa fazenda de cria, o maior custo vem da manutenção do rebanho, da manutenção da vacada. Então a gente precisa de vacas que colaborem com a geração de receita, ao produzir animais mais pesados, ao produzir um maior número de bezerro, e também vacas que colaborem o máximo possível com a diminuição de custo. Como que essa vaca pode nos ajudar com a diminuição de custo? Por exemplo, se ela emprenhar mais e deixar mais bezerros dentro da propriedade, o seu próprio custo vai ser mais diluído, que a gente vai dividir todo o custeio da fazenda por um volume maior de bezerros. Então isso tem uma redução de custo. Outra forma da gente conseguir isso, além de trabalhar a fertilidade, é trabalhar, por exemplo, a habilidade materna, onde a gente vai ter uma colaboração com a receita. Vacas boas de leite, mesmo vacas de corte boas de leite, a tendência é desmamar bezerros mais pesados. E esses bezerros mais pesados vão ser vendidos por um melhor preço e gerar um maior faturamento. Então, trabalhar a eficiência da fêmea é uma grande oportunidade que a gente tem ainda nas fazendas de corte. Até porque é a fêmea que vai ficar na propriedade, né? O touro você pode comprar sêmen, etc., mas a fêmea fica, né, Tiago? E é um investimento a longuíssimo prazo, não é igual, por exemplo, a semente de milho, né? Investir em melhoramento genético de bovino é algo que fica. Por exemplo, se você tiver uma seca esse ano, no caso do milho, quando você compra uma semente híbrida mais cara, você pode ter uma quebra de safra, até perder a plantação toda. No caso do bovino, ele pode nem expressar a genética por causa da seca, mas numa segunda oportunidade, essa genética está lá e ela vai se manifestar. E a gente tem, sim, um investimento em genética bovina como algo de alto retorno, porque você pode colher, por exemplo, de uma vaca, mais de 5, mais de 6 crias dela contribuindo com o seu negócio de forma extremamente eficiente, enquanto quando a gente pensa no bezerro ou no boi gordo, é uma safra, né? Todo ano você vai abater boi gordo, todo ano você vai vender bezerros, enquanto a fêmea ela fica. E agora a boa notícia é que dá para selecionar para isso, dá para se ter fêmeas melhores dentro do rebanho. Ô, Tiago, agora melhoramento genético é uma coisa que nunca termina, né? Então o que vocês estão fazendo hoje para avançar nesse processo, mesmo considerando que cada vez a gente tem, teoricamente, menos coisas para pesquisar? A Alta ela tem uma preocupação muito grande com o sucesso da aplicação da tecnologia, da inseminação artificial. Então a gente tem buscado frequentemente aumentar o nível de fertilidade dos nossos touros. E o que há de mais moderno agora e mais consistente e eficiente é a medida de fertilidade do touro a campo. Então a Alta tem o Concept Plus, que é um selo que identifica os touros como de alta fertilidade, e esse selo, essa identidade, ela é dada a partir de uma coleta de dados a campo. Então hoje a gente recebe em torno de 1 milhão de dados por safra, a partir de mais de 200 veterinários que a gente tem colaborando com esse projeto, e através da análise bioestatística desses dados a gente consegue apontar quais touros possuem maior fertilidade em relação a outros touros. E a gente identifica esse touro e mostra para o mercado para que o uso desse produto seja um uso de alta garantia de prenhez. E aí, como eu já falei que a fêmea tem que ser eficiente para deixar mais bezerros, o touro, quando utilizado em inseminação artificial, também tem que ter essa preocupação, porque a gente quer realmente trabalhar na diluição do custo e na diluição do investimento dentro da fazenda do nosso parceiro.
Agora, se fosse possível chegar lá na alta e perguntar para um técnico de vocês, como é que ele sabe se um touro é mais fértil do que outro? Qual seria essa resposta, Tiago? Essa pergunta é uma pergunta que não dá para ser respondida dentro de um laboratório, ao se analisar no microscópio, nos diversos aparelhos que a gente tem dentro do nosso laboratório, porque a gente sabe que a fertilidade do touro, tudo que a gente poderia estudar em nível de laboratório para se alcançar, a alta faz isso no dia a dia e só libera sêmen de altíssima qualidade. Mas a gente ainda tem um degrau da escada para ser subido, que é o degrau que está provavelmente ligado à parte de bioquímica seminal, com a presença de enzimas, vitaminas, que ainda precisa ser muito estudado. Enquanto a gente não tem isso, nós temos que recorrer a esses dados do campo, que é o trabalho que o Concept Plus faz. Então, se você me fizesse essa pergunta, eu te responderia: o touro que está identificado como Concept Plus é o touro mais fértil que a gente tem dentro da bateria. Agora, para obter essa informação, só mesmo fazendo isso que você está falando, quer dizer, ir buscar essa informação no campo. Sim, a gente tem que buscar essa informação no campo, é o único recurso que a gente tem, mas para quem está em casa e vai utilizar o produto da alta, pode entrar no nosso site ou folhear os nossos catálogos, que todos os touros estão devidamente identificados. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo e muito mais. Daqui a pouco, a gente já volta. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira. E a gente vem falando aqui durante a semana que as exportações de carne bovina brasileira subiram 20% até julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom momento do setor, impulsionado aí pela China, deve se refletir em mais investimentos e aumento da produção. Até agora foram negociadas mais de 90 mil toneladas da proteína. Nos primeiros 7 meses do ano, as receitas com as exportações somaram 3 bilhões e 750 milhões de dólares, um aumento de 11,6%. A perspectiva é muito positiva, né? A gente já vem de um ano 2019 muito bom, em cima de 2018, que já foi um ano de recorde, né? Então a gente está com mais de 20% a mais das exportações, comparando com o ano 2018, que já foi um ano muito positivo. Os números foram alavancados por uma maior demanda do mercado chinês, já que a peste suína africana, que atinge o país, pode reduzir pela metade o maior rebanho de porcos do mundo até o final de 2019. A estimativa é do Rabobank. Com isso, o volume de vendas à China subiu quase 11%. Até julho, aproximadamente 175 mil toneladas de carne foram embarcadas para lá. Com o abate das matrizes e a diminuição do plantel, a gente tem um novo consumo de proteína e a substituição até da proteína suína, porque a demanda é muito alta e o mercado precisa se abastecer, então a gente tem oportunidade para as outras proteínas também. A crise na China, que deve prevalecer pelo menos nos próximos 5 anos, também afeta diretamente outros países que dependem da sua carne. Por isso, o momento no Brasil é visto como uma oportunidade para entrada em novos mercados. Segundo especialistas, as empresas já estão focadas em aumentar a sua produção. A gente agora também está tentando olhar outros mercados que estão aí afora também sofrendo com a peste suína africana, infelizmente para eles, como Laos, Camboja, Mongólia e outros países que vão sentir os efeitos reflexos da maior demanda da China. O Brasil está pronto para crescer até o seu limite, quando é possível, desde que a China e os outros países da Ásia assim o demandem. O que pode ajudar os produtores a expandirem os negócios são essas máquinas que ficam expostas até esta quinta em uma feira que acontece em São Paulo. O evento traz as novas tendências do setor e desperta a atenção de investidores, que parecem já estar com a cabeça do outro lado do mundo. Vamos agora às informações do mercado do boi gordo, que teve um dia de mudanças positivas nas cotações. A arroba do boi gordo ganhou força nos últimos dias com a evolução do cenário da entre-safra e também melhora aí no escoamento da produção. Com isso, a firmeza do preço da arroba se manteve nesta sexta-feira. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, a valorização também chegou no mercado de carne bovina com osso. O boi casado de animais castrados fechou a semana valendo R$ 10,16 o quilo, uma alta de 2,1% em comparação com o último fechamento, confirmando aí essa previsão de vendas mais aquecidas nos próximos dias. Então, neste cenário, com a oferta diminuindo e a cotação da arroba em alta,
os preços da carne também evoluíram, dando fôlego para o frigorífico. A margem de comercialização das indústrias que trabalham com a venda da carcaça está 18,4%, um aumento de 2% na comparação diária. Com o consumo voltando ao normal depois dos Dias dos Pais, a oferta de animais deve motivar a firmeza no mercado do boi gordo. No balanço do dia, entre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, foram apuradas 12 mudanças, todas no rumo morro acima. A gente começa a lista das arribadas com Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi arredondando os R$ 150 e a vaca a R$ 140,50 a prazo, já descontada a parte do fundo rural. No sul do estado, o macho sai por R$ 147,50 e a fêmea por R$ 136,50. Em Goiânia, capital de Goiás, e também na região sul de Goiânia, o boi aumentou para R$ 142,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o macho está valendo R$ 145,00 e a fêmea R$ 133,50. Em Três Lagoas, o boi não vale menos que R$ 142,50 e a vaca R$ 132,00. Em Campo Grande, capital do estado, o caso foi de alta só para a fêmea, que agora não sai por menos de R$ 134,00. No sul da Bahia, a arroba da vaca subiu para R$ 144,00. Em Redenção, no Pará, aumentou tudo, com o macho indo para R$ 145,00 e a fêmea para R$ 137,00. No sudeste de Rondônia, o boi melhorou para R$ 140,00. No norte do Tocantins, a vaca agora vale R$ 137,00. E fechando aí a relação do dia, está o Rio de Janeiro, com o preço do macho subindo para R$ 147,00 e o da fêmea para R$ 135,00. E agora que você tem aí as principais informações do noticiário da pecuária brasileira, o programa de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você, um bom final de semana e até a próxima.